Voltamos para esse bloco, nós vamos tratar agora de uma matéria muito importante, né? Nós vamos falar agora sobre a combinação de leis penais e o conflito aparente de leis penais. Vamos falar sobre a combinação de leis penais e o conflito aparente de leis penais. Primeira coisa, já ouviu falar nessa expressão? Combinação de leis penais, lex tertia. Lex tertia, combinação de leis penais. O que é essa combinação de leis penais? Será que o juiz, ele pode... Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar, pessoal, que você praticou um fato hoje. Existe uma lei. Aí, passa um ano, você está respondendo um processo criminal. Surge outra lei. Só que essa outra lei, ela em parte é mais benéfica, e aquela lei que quando você praticou o fato, no tempo do fato da sua conduta, ela também tinha uma parte que era também mais benéfica. Como assim, professor? Olha só, combinação de leis penais, ela se verifica, pessoal, ela se verifica quando há o conflito de duas leis penais sucessivas no tempo. Presta atenção, nós temos o conflito de duas leis penais sucessivas no tempo. Sendo que nós temos uma lei penal que tem uma parte mais benéfica e uma parte mais gravosa, e surge outra lei penal que tem também uma parte que é mais benéfica em relação àquela, mas uma parte que é mais gravosa. Professor, que loucura é essa? Como assim? Não estou entendendo nada. Vou te dar um exemplo e aí você vai entender o que é combinação de leis penais. Vamos imaginar que você tenha praticado um crime de furto hoje. O crime de furto simples, previsto lá no artigo 155 do nosso Código Penal, tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então presta atenção. O crime... Deixa eu colocar até esse tópico aqui para ficar melhor para vocês, né? Vamos lá. Combinação de leis penais. Aqui, ó. Combinação de leis penais. Combinação de leis penais. Chamado lex tertia, peraí. Vamos lá. Lex tertia. Combinação de leis penais, vamos lá. Você praticou um furto hoje, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, viu? Então, um crime de furto tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Furto simples. 155 do Código Penal. Você praticou crime hoje. Aí vamos imaginar, você foi investigado, você foi processado. No meio do processo, o legislador, vamos imaginar que ele muda a pena do furto. Agora a pena do furto não é de vamos tirar a multa. O legislador fala assim, não vou aplicar mais multa não, só pena de prisão. Agora a pena, presta atenção. Agora a pena do furto simples, vamos só um exemplo. Agora não é de 1 a 4 anos e multa. Vamos tirar a multa e vamos aumentar a prisão. Agora a pena do furto simples é de 2 a 5 anos, sem multa. Sem multa. Perceba, nesse caso, nós temos duas leis sucessivas no tempo. Nós temos um conflito entre duas leis sucessivas no tempo. Nós temos uma lei anterior que previa a pena do furto de 1 a 4, reclusão de 1 a 4 anos e multa, e depois sucedeu no meio do processo, depois, uma outra lei falando que a pena, agora do furto, não tem mais multa. Mas a pena aumentou de prisão, de 2 a 5 anos de prisão. Aumentou um pouco a mais, mas não tem mais pena de multa. Percebam que a lei anterior, a lei que foi revogada, ela tinha uma pena de prisão menor, mas tinha multa. O sujeito ia ter que pagar uma multa para o Estado, ia ter que desembolsar. Agora não, agora surgiu uma lei, surgiu uma pena para o crime de furto simples, que é uma pena mais grave em relação à prisão, só que em relação à pena de multa, ela ficou benéfica, por quê? Porque a gente não vai precisar o quê? Não vai precisar pagar a pena de multa para o Fundo Penitenciário Nacional. Não vai precisar pagar aquele valor para o Estado. Vai ficar isento da pena de multa. Ou seja, nós temos uma lei passada que tem um benefício, a pena de prisão é menor, mas de um lado ela tem um benefício e de um lado ela é mais gravosa porque tem pena de multa. De outro lado, sucessivamente entrou uma lei que tem uma pena de prisão um pouco mais alta, uma pena mais gravosa de prisão, mas ela é benéfica também em relação à multa porque o agente não tem que pagar mais pena de multa. Ou seja, o juiz nesse caso ele pode combinar essas duas leis, falar o seguinte, vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a pena para ele de 1 a 4 anos da primeira lei, mas como a segunda lei não tem multa, não aplico multa. Ou seja, eu vou combinar as duas leis e vou criar uma terceira pena, uma nova pena. Pena de 1 a 4 anos sem multa. Pode fazer isso? Não, pessoal, não pode, viu? Não pode. Por quê, pessoal? Porque isso viola. Isso quem fala, pessoal, o próprio STF já falou isso, né? A própria jurisprudência do STF. O STF, pessoal, ele adotou a teoria, né, da ponderação unitária.
Teoria da ponderação unitária ou global. O que é a teoria da ponderação unitária ou global? Isso quer dizer, pessoal, que quando o juiz vai aplicar uma pena, quando o juiz vai aplicar um determinado artigo, um dispositivo, ele tem que aplicar aquele dispositivo na sua totalidade, de forma global, de forma total. Ele não pode combinar duas leis. Ele vai ter que... Olha, professor, como que vai ficar então nesse caso? Vamos lá, pessoal, o juiz nesse caso não vai poder combinar. Por que ele não pode combinar? Porque nesse caso, pessoal, ele estaria desobedecendo, segundo o Supremo, segundo a jurisprudência do STF, ele estaria desobedecendo, violando o princípio da reserva legal e da separação dos poderes. Por que separação dos poderes da reserva legal? Porque ele estaria criando uma terceira pena. Ele estaria agindo como legislador, criando uma terceira pena, violando o princípio da separação dos poderes. Ele não estaria agindo como julgador, mas sim como o criador de uma nova pena, de uma nova lei, e ao mesmo tempo, pessoal, ferindo o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Então perceba que nesse caso, nosso direito penal não admite, viu? Não admite a combinação de leis. Então nesse caso, pessoal, ele vai utilizar a lei mais benéfica do quando, obviamente, nesse caso, quando o fato foi praticado. Por quê? Porque nós temos uma prisão mais leve, foi quando o réu praticou o fato, né? Quando o réu praticou o fato. Ele vai escolher aquela que é mais benéfica. Ao meu ver, nesse é o primeiro exemplo, porque nós temos uma pena de prisão menor. Uma pena de prisão mais leve, mesmo tem uma multinha para ele pagar ali, mas a pena de prisão é mais leve. Nesse exemplo que eu dei para vocês. Então o juiz ele vai escolher a lei mais benéfica, mas ele vai ter que escolher as disposições de uma lei específica, ou uma ou outra. Ele vai escolher qual que for a mais benéfica, aquela que o juiz entender que é a mais benéfica, ele vai escolher aquela para aplicar para o réu, mais benéfica. O que ele não pode fazer é juntar, misturar um pouquinho de uma lei e um pouquinho da outra lei e mesclar, ou seja, combinar as duas leis. Isso, pessoal, é vedado no nosso direito penal. Ficou claro isso? Então, no nosso direito penal, não se admite a combinação de leis penais. Ou eu aplico uma lei ou a outra, a que for mais benéfica. Não posso juntar as duas leis e criar uma terceira lei, uma terceira pena. Ficou claro isso? Ótimo. Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos estudar uma matéria que ela é muito importante, que é o chamado conflito aparente de leis penais. Conflito aparente de leis penais. Deixa eu falar um negócio para vocês. Olha só. Na sociedade, quando uma pessoa pratica um fato criminoso, pode acontecer que várias leis, aparentemente, possam ser aplicadas para aquele caso. Vou repetir. Quando uma pessoa pratica um fato criminoso na sociedade, nós temos muitas leis que estão vigentes e, aparentemente, essas leis, todas elas se encaixam no caso em concreto. E aí, pessoal, para que o sujeito não possa responder por vários crimes, o cara praticou um fato e ele vai responder por vários crimes, isso não pode, pessoal. Né? O princípio do ne bis in idem, né? Lembra o princípio, pessoal? O princípio pelo qual o agente ele não pode ser punido duplamente, duas vezes, pelo mesmo fato? Então, pessoal, existem presta atenção, existem quatro princípios que são princípios que nós são criados pela doutrina, pela jurisprudência, para que você possa resolver esse conflito aparente de leis penais. Então presta atenção, você praticou um fato na sociedade, você praticou um fato. Aparentemente nós temos várias leis, aparentemente, é uma aparência. Aparentemente nós temos várias leis que podem ser aplicadas. Nós temos vários crimes que podem ser aplicados para aquele único fato que aconteceu na sociedade. Só que na verdade eu vou ter que utilizar... Como que eu resolvo essa situação? Como que eu resolvo esse conflito aparente de leis penais? Eu resolvo utilizando quatro princípios. Nós vamos dar quatro princípios aqui. De acordo com esses quatro princípios, você consegue resolver para que essa pessoa não responda por vários crimes, sendo que ela praticou um único fato. E aí, obviamente, isso, pessoal, para quê? Para isso não violar o princípio do no ne bis in idem, né? Ou seja, a pessoa não vai responder duas vezes pelo mesmo fato. Ficou claro isso, pessoal? Então evita o bis in idem no direito penal. Bis in idem. A pessoa não pode ser punida duplamente, mais de uma vez, pelo mesmo fato praticado. Então, pessoal, quais são os requisitos aqui? Presta atenção, os requisitos no conflito aparente de leis penais, nós temos um único fato, nós temos, olha só, uma pluralidade de leis penais e todas essas leis penais estão vigentes. Então vamos lá. Ó, conflito aparente
É um conflito que é aparente de leis penais. Conflito aparente de leis penais. É um conflito aparente. Por que é aparente? Porque, na verdade, só existe um crime que vai ser aplicado para aquele caso. É um conflito aparente que nós conseguimos resolver através de alguns princípios. Ele é um conflito que é aparente. Quais são os requisitos? Os requisitos para que haja esse conflito aí. Vamos lá, nós temos... Deixa eu pegar o pincel aqui para ficar mais organizado para vocês. Então, requisitos. Quais são os requisitos? Ó, requisitos. Nós temos, pessoal, são 3, ó. Nós temos 3 requisitos. Primeiro, nós temos unidade de fato. Unidade de fato, ou seja, nós temos um único fato praticado pelo agente. Um único fato, unidade de fato. Nós temos, pessoal, pluralidade de leis. Pluralidade de leis. Ou seja, nós temos várias leis que aparentemente podem ser aplicadas para esse fato. E, obviamente, pessoal, todas essas leis devem estar o quê? Todas devem estar vigentes. Ou seja, nós temos, pessoal, nesse caso, a vigência simultânea de todas as leis. Então, presta atenção. O sujeito praticou um fato. O sujeito praticou um fato. Nós temos várias leis que aparentemente podem ser aplicadas para esse fato. Nós temos várias leis, vários crimes que aparentemente pode ser. Aparentemente, porque no caso, nós vamos perceber que com os 4 princípios, apenas uma lei vai ser aplicada, para o sujeito não ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. E todas essas leis estão o quê? Todas essas leis devem estar o quê? Elas estão vigentes, ou seja, elas estão em vigor. Elas estão em vigor, produzindo efeitos no mundo jurídico. Beleza? Vamos lá então. Professor, vamos lá. Então, quando uma pessoa pratica um fato, nós temos várias leis penais vigentes que podem ser aplicadas para esse fato. Como que eu faço para resolver esse conflito, então? Porque o cara não pode responder por vários crimes por um único fato. Sob pena de bis in idem, que não é admitido no nosso direito penal. E aí? Aí, nesse caso, nós temos 4 princípios. Vamos lá. Os princípios que vão resolver esse aparente conflito. Vamos lá. Então, vamos lá. Princípios. Quais são os princípios para a gente resolver aqui? Nós temos 4 princípios, viu? 4 princípios. Vamos lá. Nós temos o princípio da especialidade. Depois nós temos o princípio da subsidiariedade. Depois nós temos o princípio da consunção, ou chamado também de princípio de absorção. E esse 4º princípio, na verdade, eu vou falar no final, muitos doutrinadores entendem que nem precisa desse princípio, né? Ele não é aplicável, né? Mas, como cai em concurso ainda, em algumas provas, né? Eu vou explicar sobre ele também. Que é o princípio da alternatividade. Então, presta atenção aqui, ó. Você praticou um fato na sociedade, um fato criminoso. Aparentemente, nós temos várias leis, vários crimes que podem ser aplicados para esse único fato. Aparentemente. Só que eu preciso resolver essa situação, porque você não pode responder por vários crimes se você praticou apenas um único fato. É um crime só para aquele único fato. Beleza? Então eu vou resolver esses princípios. Primeira coisa, pessoal, vamos lá. Primeiro princípio para eu resolver essa situação é o princípio da especialidade. O que é especialidade, professor? Segundo o princípio da especialidade, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Presta atenção. A lei especial, a lei específica, a lei que traz elementos especializantes, elementos especiais, ela prevalece sobre a lei geral. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que, vamos dar um exemplo, a mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o seu filho durante ou logo após o parto. Vamos lá. Nesse caso, pessoal,
nós temos duas leis que aparentemente podiam ser aplicadas para ela. Por quê? Nós temos o homicídio, ela matou alguém? Matou. Então nós temos o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Mas nós temos também o crime de infanticídio, artigo 123 do Código Penal. Então, aparentemente, nós temos dois crimes que podem ser aplicados para ela. Dois crimes. Aparentemente. Como que eu vou resolver esse conflito? Ela não pode responder pelo homicídio e pelo crime de infanticídio. Ela vai responder pelos dois crimes por um único fato. Seria bis in idem, né? E aí não pode. Nesse caso, ela tem que responder por apenas um crime. Nós temos uma lei geral, presta atenção, a lei geral é homicídio. Matou alguém é homicídio. Mas nós temos uma lei específica, uma lei especial, que traz alguns elementos especializantes. Matar alguém sob a influência do estado puerperal, o seu próprio filho durante o parto ou logo após o parto, é uma lei específica, é uma lei especial de qual crime? Infanticídio. Então, nesse caso, pessoal, essa lei que é especial, que é específica, ela prevalece sobre a geral. Por quê? Porque ela é específica para aquele caso especial, para aquele caso específico. Então, nesse caso, aquela mãe que matou o seu próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência de estado puerperal, ela vai responder pelo crime de homicídio? Ela matou alguém. É homicídio? Não. Por quê? Porque ela matou alguém dentro dessas condições específicas. Ou seja, essa lei especial, ela prevalece sobre a lei geral. Nesse caso, pessoal, ela vai responder apenas por um único crime, que é o crime de infanticídio. Então, vamos lá. Especialidade é a lei, anota no seu caderno. Ocorre quando a lei especial prevalece sobre a lei geral. Ficou claro isso? Beleza? Vamos lá. Agora, o que é princípio da subsidiariedade? Princípio, pessoal, da vamos ver. Subsidiariedade. Subsidiariedade. Só colocando aqui para ver se eu anotei certinho para vocês não colocarem errado. Então, pessoal, o segundo princípio da subsidiariedade, a lei primária, presta atenção, a lei primária, ela prevalece sobre a lei subsidiária. Ou seja, presta atenção, a lei primária prevalece sobre a lei subsidiária. O que é a lei primária, professor? Como assim lei primária? Pessoal, isso quer dizer que a lei primária que tem ela tem uma ofensa mais ampla e mais grave, presta atenção, a lei primária que tem uma ofensa mais ampla e mais grave, ela prevalece sobre a lei subsidiária, ou seja, aquela lei que tem uma ofensa menos ampla e menos grave. Pessoal, no Código Penal nós temos alguns tipos penais que nós temos a lei primária e dentro dela nós temos uma lei subsidiária, nós temos um crime subsidiário. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. O crime de roubo. O crime de roubo, pessoal, o que é crime de roubo? Subtrair para si ou para outro, artigo 157 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Subtrair para si ou para outrem mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Então, roubo é aquela situação, por exemplo, que o cara chega na rua, passa a bolsa, senão eu te mato. Aí a pessoa vai lá e passa a bolsa. Não foi um roubo? Só que perceba, nesse caso, pessoal, vamos lá. Esse cara que roubou aquela vítima, vamos lá. Ele praticou uma ameaça? Ele praticou uma ameaça. E aí, ele vai responder pelo crime de roubo e pelo crime de ameaça? Não, pessoal, por quê? Porque nesse caso, pessoal, ele vai responder apenas por um único crime. Porque o crime de ameaça, ele já está dentro do próprio crime de roubo. Agora que você vai entender. O crime de ameaça, então, nós temos uma lei subsidiária, que é uma ofensa menos grave e menos ampla. Ela faz parte da lei principal, da lei primária. Ou seja, a lei primária é o quê? É o roubo. Então, nesse caso, presta atenção, o roubo é a lei primária. O roubo é a lei primária. O crime de ameaça que está dentro do roubo é a lei subsidiária. Nesse caso, pessoal, a lei primária é mais ampla e mais grave, presta atenção, ela prevalece sobre a lei subsidiária, por exemplo, nesse caso, a ameaça. Ou seja, ele não vai responder pelo crime de roubo e pelo crime de ameaça, porque a ameaça ela já faz parte do crime de roubo. É a lei subsidiária que está dentro da lei primária, que é mais ampla e mais grave. Então, nesse caso, a gente vai responder apenas pelo crime de roubo. Por quê? Porque a lei primária, que é maior, que é mais ampla, que é mais grave, ela prevalece sobre a lei subsidiária. Ou seja, o crime de roubo, nesse caso, engole
engole o crime de ameaça. A pessoa não vai responder pelo crime de ameaça e pelo roubo, apenas pelo crime de roubo. Perceba que nós temos um conflito, que a pessoa podia falar assim, ela roubou e ameaçou. Ela tem que responder pelo crime de ameaça e pelo roubo. Não, porque a ameaça já está incluído, ela já faz parte do roubo. Ela é lei subsidiária em relação à lei principal, que é o 157, que é o roubo. Entendeu? A lei principal, a lei primária, prevalece sobre a lei subsidiária. Essa subsidiária, pessoal, essa subsidiariedade, ela pode estar expressa ou tacitamente, viu? Muitas vezes, o próprio legislador, de forma expressa, ele fala: só será aplicado este crime se o fato não for mais grave previsto em outra lei. Então, muitas vezes, o próprio legislador, de forma pessoal expressa, ele descreve que esse crime só não vai ser aplicável, só irá ser aplicável se não houver um fato mais grave previsto em outra lei. Então, nós temos a subsidiariedade expressa. Mas, às vezes, o legislador não fala nada. Ele não fala nada. Mas você, de acordo com o caso específico, você vai ver se realmente aquela situação nós temos uma lei primária prevalecendo sobre a lei subsidiária. Aí você que vai fazer o juiz vai fazer esse juízo de valor no caso concreto. Nós temos a subsidiariedade tácita. É aquele que o legislador não falou nada. Mas aí você, no caso específico, você vai constatar essa subsidiariedade. Ou seja, a lei primária prevalecendo sobre a lei subsidiária. Beleza, pessoal? Tranquilos? Agora, olha que interessante. Nós temos também chamado o princípio da consunção, ou da absorção. O que é o princípio da consunção ou da absorção? Pessoal, segundo esse princípio, olha só, a lei consuntiva, ela prevalece sobre a lei consumida. Vou repetir. A lei consuntiva prevalece sobre a lei consumida, pessoal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que aqui não é a lei mais grave e mais ampla que absorve, que prevalece sobre a lei menos ampla e menos grave. Não, aqui é o fato, aqui não é a lei, é o fato. Aqui, pessoal, o fato mais amplo e o fato mais grave, ele absorve o fato menos amplo e o fato menos grave, que é o meio de execução, presta atenção, que serve como meio de execução, como meio de preparação ou como exaurimento para a prática do crime mais grave. Então, vou repetir, presta atenção. O princípio da consunção. Tem muita gente que fala o seguinte: não, o princípio da consunção é quando o crime fim absorve o crime meio. Ou seja, o crime meio é absorvido pelo crime fim. Só que essa não é o conceito mais técnico, viu? O conceito mais técnico é o seguinte: princípio da consunção ou da absorção acontece quando, presta atenção, aqui não é a lei, é quando o fato mais amplo e mais grave, ele absorve, ele consome, ele absorve o fato menos amplo e menos grave. Por quê? Porque esse fato menos amplo e menos grave, ele serve como preparação, como execução ou exaurimento daquele crime. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Vamos lá, pessoal. Já ouviu falar da progressão criminosa ou crime progressivo? Já ouviu falar? Progressão criminosa ou crime progressivo? O que é crime progressivo ou progressão criminosa? Presta atenção. Crime, pessoal, crime progressivo acontece quando o agente, para alcançar o resultado final, ele tem que praticar um crime menos leve, um crime mais leve. Presta atenção. Para o agente alcançar o crime mais grave, o crime amplo e mais grave, o meio de execução dele, ele vai ter que praticar um crime menos grave, um crime menos amplo. Como assim, professor? Um fato menos grave? Gente, exemplo, o sujeito quer matar alguém com faca. O cara quer matar uma pessoa utilizando de uma faca. Para ele matar aquela pessoa, no momento que ele está lá esfaqueando a vítima, ele está causando lesão corporal nela. E aí ele vai esfaqueando, vai matar. E aí chega o momento que ele mata. Perceba, antes de matar, ele causou lesões corporais no corpo dela. Aí, presta atenção. Como ele causou lesão corporal no mesmo contexto e depois matou, perceba, ele vai responder pelo crime de lesão corporal e pelo crime de homicídio? Ele vai responder por dois crimes? Não, pessoal, por quê? Porque a lesão corporal é um meio necessário de execução para homicídio. Para a pessoa matar, a pessoa vai acabar o quê? O agente vai acabar ferindo, vai acabar agredindo a integridade física da pessoa.
Então, para você matar, você vai acabar o quê? Lesionando aquela pessoa. Então, perceba, esse fato menos amplo e menos grave, que é a lesão corporal, ele é um meio necessário para praticar um homicídio. Para eu matar, eu vou acabar lesionando aquela pessoa. Eu vou responder por 2 crimes? Lesão e homicídio? Claro que não. Nesse caso, pessoal, esse é o crime o quê? Progressivo. Vou responder apenas por crime de homicídio, óbvio, né? Professor, e a chamada progressão criminosa? O que é progressão criminosa? Progressão criminosa, a consequência jurídica é a mesma, mas aqui o conceito é diferente. Progressão criminosa acontece quando o agente ele quer produzir um evento menos danoso na vítima, ele quer agredir a vítima de uma forma menos danosa, mas durante a execução do crime, ele opta, por isso que fala progressão criminosa, ele opta por praticar um crime mais grave. Ele não queria, o dolo dele era de agredir o bem jurídico de uma forma mais leve. Só que durante a prática do crime, ele decide depois. Ele tem um dolo, o dolo vem depois. O dolo de praticar um resultado mais grave. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, mas com uma mudança especial. O sujeito quer praticar um homicídio. Desculpa, homicídio não, ele quer praticar uma lesão corporal. Vamos imaginar esse caso, o sujeito quer praticar uma lesão corporal. Ele vai lá na vítima, então, esfaqueia o braço dela. Ele quer praticar apenas uma lesão corporal. No momento que ele deu uma facada, deu 2 facadas no braço dela, esfaqueou, ele pensa, quer saber? Não vou ficar só na lesão corporal não, eu vou matar essa pessoa logo. Aí ele começa já a esfaquear o peito da vítima, acaba com a vítima e mata ela. Perceba, isso foi uma progressão criminosa, porque o dolo dele era apenas de lesionar. Só que houve uma progressão criminosa, ou seja, durante a prática do crime, ele teve o dolo, a vontade de matar essa pessoa. Professor, nesse caso, ele vai responder pelo crime de lesão corporal e depois pelo crime de homicídio? Claro que não, pessoal. Por quê? Porque aconteceu aí no mesmo contexto. Ou seja, o sujeito ali, no mesmo momento que ele já começou a agredir a vítima, ele decidiu no final matar ela. Perceba, ele vai responder apenas pelo crime de homicídio. Por quê? Porque esse meio de lesão corporal, ele vai ser o quê? O meio de lesão corporal, ele vai ser absorvido pelo fato mais amplo e mais grave. O fato mais amplo e mais grave, que é o homicídio, absorve o fato menos amplo e menos grave que ocorreu ali como no meio da execução do crime. Entenderam? Vou dar outro exemplo para vocês que pode acontecer. O sujeito ele quer subtrair um celular dentro de um carro. Para subtrair esse celular, ele quebra o vidro e subtrai o celular. Presta atenção, ele vai lá, quebra o vidro do carro, do automóvel e pega o celular. Ele vai responder nesse caso pelo crime de dano e pelo crime de furto, qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo? Não, pessoal, por quê? Ele vai responder apenas pelo furto qualificado pelo rompimento ou destruição daquele obstáculo. Por quê? Porque nesse caso, presta atenção, para ele conseguir furtar aquele celular, ele precisou quebrar o vidro. O meio de execução para ele chegar no crime fim, que é um crime mais amplo e mais grave, o furto é mais amplo e mais grave que o crime de dano, ele precisou passar por um fato menos amplo e menos grave. Ou seja, esse fato menos amplo e menos grave foi um meio de execução para ele conseguir chegar no crime fim. Ou seja, por isso que eles falam crime fim absorve o crime meio. O crime meio é absorvido pelo crime fim. Só que o mais técnico é falar o crime fim, que é um crime, tem que ser um crime mais grave e mais amplo. Ele absorve o crime meio, que é um fato menos amplo e menos grave, que serve como meio de execução para a pessoa chegar até o crime fim. Ficou claro? Então, nesse caso, ele vai responder apenas por um crime, pelo furto qualificado, e não pelo crime de dano. Ah, professor, mas a pessoa não teve o carro danificado, quebrado, o vidro? Aí a pessoa vai pleitear isso, ela vai ajuizar, ela vai pedir os danos, ela vai pedir o ressarcimento pelos danos materiais, morais na justiça civil. Mas na justiça criminal, o sujeito apenas vai responder por apenas um crime, e não 2. Não dano e homicídio e furto qualificado, não. Apenas pelo crime de furto qualificado. Dano não vai responder, porque o dano foi necessário, foi o meio necessário para a pessoa conseguir praticar o crime fim, o crime que ela queria praticar. O crime final, que é mais amplo e mais grave, que é o crime de furto. Beleza? Tranquilos ou não? E finalmente, pessoal, nós temos um último princípio, né? Que hoje, na verdade, eu vou ser sincero com vocês. Hoje, a própria doutrina, né? A própria doutrina e a jurisprudência, a doutrina majoritária, ela nem entende que o princípio da alternatividade é um princípio que é utilizado para resolver esse conflito aparente. Por que não? Porque o que é princípio da alternatividade, pessoal? Ele acontece quando o próprio tipo penal, presta atenção,
O próprio tipo penal, ele descreve várias condutas, várias ofensas, várias condutas, ou seja, vários núcleos, de forma alternativa. Alternativa. Presta atenção, então. Presta atenção. O princípio da alternatividade acontece quando o tipo penal prevê naquele crime várias condutas, vários núcleos, vários verbos. Sendo que, se o agente pratica esses vários verbos de forma sucessiva, envolvendo o mesmo contexto, pessoal, ele não pratica crime. Ele não pratica vários crimes, ele pratica apenas um crime, né? Professor, me dá um exemplo disso, pessoal, me dá um exemplo disso. Esses são chamados, pessoal, tipos mistos alternativos, né? O que é um tipo misto alternativo? Tipo misto alternativo é aquele tipo penal que prevê várias condutas. Sendo que, se o agente pratica duas ou mais condutas sucessivamente envolvendo o mesmo contexto, ele vai responder apenas por um crime, é óbvio, né? Professor, me dá um exemplo para eu entender. Vamos lá. Vamos pegar o crime de tráfico de drogas. O sujeito, vamos lá, ele importa drogas, praticou uma conduta. É tráfico de drogas. Ele importou drogas. Depois ele transportou essa droga, praticou outra conduta. Depois essa mesma droga, ele guardou em depósito, depois ele expôs à venda e depois ele vendeu a droga. Até o final. Perceba, ele praticou 5 condutas. 5 condutas envolvendo a mesma droga de forma sucessiva. Gente, presta atenção, o crime de tráfico de drogas, ele prevê vários verbos. Se não me falha a memória, 17 verbos. Vários verbos. Se o agente pratica esses vários verbos de forma sucessiva, envolvendo a mesma droga no mesmo contexto, o agente vai... Nesse caso, então, ele praticou 5 tráficos. Ele praticou primeiro um tráfico porque ele importou, depois transportou, guardou em depósito, expôs à venda, vendeu. Ele praticou 5 crimes de tráfico de drogas? Não, pessoal, ele praticou apenas um crime de tráfico de drogas. Essas várias condutas que ele praticou... Professor, mas e o princípio da alternativa? Por que muitos doutrinadores falam que eu não utilizo esse princípio da alternatividade? Pessoal, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que os princípios utilizados aqui, eu utilizo esses princípios para quê? Para resolver, pessoal, situações que envolvem uma pluralidade de leis. Ou seja, nós temos várias leis que aparentemente podem ser aplicadas para o mesmo caso. Só que nesse caso, pessoal, percebam, olha só, nesse caso, o conflito aqui não são de várias leis. O conflito é da mesma lei. O próprio artigo 33 da Lei de Drogas é um conflito interno. Ali nós temos vários verbos, várias condutas. Ou seja, nós temos um conflito aparente, pessoal, aqui dentro da própria norma penal. Ou seja, um conflito interno. Nós temos um conflito interno dentro da própria norma penal. Como que eu resolverei isso? Pelo princípio da construção-absorção. Por quê? Para eu, no final, vender aquela droga, eu ia ter que importar, eu ia ter que transportar, eu ia ter que guardar, depois eu ia ter que expor à venda, depois eu ia vender. Perceba, todas aquelas condutas, elas restaram que absorvidas. Com o princípio da absorção, da construção, eu já resolvi esse conflito e a pessoa ia responder não pelos 5 tráficos, mas apenas pelo um tráfico. Por quê? Porque esse conflito não são de várias leis. Nós não temos várias leis que poderiam ser aplicadas aparentemente para esse caso. Não. Aqui, pessoal, existe um conflito interno, um conflito, pessoal, que está dentro da própria lei. Por quê? Porque a própria lei já prevê várias condutas criminosas. Sendo que, se o agente praticar essas várias condutas, ele não vai responder no mesmo contexto, ele não vai responder por 5 crimes ou por mais. Ele vai responder apenas por um único crime. Então, esse princípio da alternatividade hoje, pela doutrina majoritária, nem é mais utilizada. Porque nós não temos um conflito aparente de várias leis. Não. Ele é um conflito dentro da própria lei, dentro da própria norma, né? Mas muitos concursos cobram, alguns concursos, né, ainda cobram esses princípios. Princípios da especialidade, da subsidiariedade, da consunção ou absorção e da alternatividade, que são princípios utilizados para resolver os conflitos aparentes que ocorrem quando nós temos várias leis que poderiam ser aplicadas por um único fato, beleza? E aí, eu utilizo esse princípio para quê? Esses princípios para que o agente possa responder apenas por uma lei, por um único fato criminoso. Por quê? Para não ocorrer o chamado bis in idem. Tranquilos, pessoal? Entenderam esses princípios? Eu espero que essa aula tenha ficado clara para você e até o próximo bloco.